Temos aqui alguém que está faminto. Aleluia. Glória a Deus. Fazia 2 semanas eu vinha sentindo o impulso do Espírito Santo para pregar sobre finanças. Ontem na sala 1, nosso encontro foi maravilhoso, com irmãos que serão, como vocês sabem, membros da Pibaua. E eu recebi como sinal do Senhor a fala de um irmão, né, Márcio? Que afirmava algo mais ou menos assim. E era ontem o estudo 2 sobre igreja. E o fato de que a igreja é mesmo uma comunidade de gente que serve, que ama, que se entrega, que se consagra. E a gente entrou no ponto que é o comércio da fé. Hoje está tão comum aí por toda parte. E aquele irmão dizia o seguinte: esse comércio da fé, a exploração da fé por parte de mercenários, parece estar causando um certo tipo de constrangimento. E quase não se ensina mais aos crentes sobre as bênçãos do dizimar e do ofertar. Eu cheguei em casa e disse: sim, Senhor, entendi o sinal dado, eis-me aqui. Apesar de nós como igreja não compormos esse rol do constrangimento, mas muito ao contrário, sermos culto após culto, poderosamente ministrados no momento do ofertório, especialmente, sobre dízimos e ofertas, nessa noite, o assunto do sermão será mesmo dízimos e ofertas, finanças à maneira de Deus, ou um aspecto das finanças à maneira de Deus, sob o tema que eu peço você repita agora. Diga comigo: fartura e generosidade no reino de Deus. Fartura e generosidade no reino de Deus. A Pibaua, essa igreja, a primeira igreja batista em Aquidauana, Pibaua, encerra mais um ano tendo crescido em número. Mais vidas foram acrescentadas ao reino de Deus neste lugar. Encerra o ano crescendo em amor pela palavra de Deus, em amor pelas pessoas, crescendo em infraestrutura. O Senhor esse ano, por exemplo, nos conduziu a investimentos que servem de base, de fundamento, para uma edificação ainda maior de vidas em Aquidauana, e não só em Aquidauana, mas na região, e é certo, em várias nações da terra. O estúdio ficou pronto, o estúdio Pibaua, a Pibaua Store, vocês conhecem já ali na frente, e Deus nos concedeu finalmente o Recanto Pibaua. Tudo isso é parte dessa coisa nova e belíssima que o Deus Todo-Poderoso está fazendo aqui diante dos nossos olhos. Nesta sexta-feira ficou pronto e foi entregue para nós a escritura definitiva do recanto. Está finalizado todo o processo e a igreja já está na posse do último documento. É da igreja. Hoje nós somos uma igreja em que muitos irmãos e irmãs de diferentes condições financeiras, é verdade, abriram a porta das suas vidas para a superabundância que Deus dá. Poderíamos dizer, abriram a porta do milagre, não apenas para experimentarem as questões naturais. Quem trabalha e tem sua renda, por exemplo, não apenas isso, mas abrirem a porta por meio de dízimos e ofertas do milagre, daquilo que é o absolutamente inesperado, imprevisível e que supera a mera relação causa e efeito. Parceiras, diríamos, do Espírito Santo, fiéis e generosos, lutando pelo avanço do reino de Jesus Cristo nesta cidade. Em todas as áreas, entretanto, da verdadeira fé em Cristo, nós podemos e devemos continuamente crescer. Dízimos e ofertas, fartura e generosidade no reino de Deus são um chamado do Espírito Santo para nós e um chamado para que nós continuamente cresçamos. Então diga comigo: crescimento contínuo.
Nessa área, bem como em todas as outras da fé cristã, o nosso chamado é crescermos continuamente. Salmo 122, um salmo tão querido por crentes antigos, diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi: paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. O salmista nesse, e não apenas nesse Salmo 122, mas neste e noutros salmos também, tem em vista uma cidade, a cidade de Jerusalém. Davi ama a cidade santa, como os judeus tão carinhosamente a chamam. Ele ora para que ela prospere e tenha paz. A pergunta que nós precisamos fazer para Davi é: por quê? O que havia naquela cidade que fazia com que ele tanto, mas tanto a amasse? Vocês sabem, Davi era filho de Jessé, homem da cidade de Belém. Jessé era um belemita. Se nós fôssemos olhar para a cidade natal de Davi, nós diríamos que Davi deveria compor salmos em honra a Belém. Mas não é isso que acontece. Sua paixão é Jerusalém. E no salmo ele diz o porquê: por um só motivo, ali está o tabernáculo do Senhor. Ali está o local onde o povo se reúne para cultuar a Deus, para prestar culto, exaltação, louvor, adoração a Deus. Ali é o local onde a nação se reúne para publicamente declarar que só o Senhor é Deus. Por causa disto, Davi diz: nenhuma cidade é como tu, ó Jerusalém. Você é a mais linda das cidades. Nesse instante eu preciso contar para vocês então o porquê da minha paixão por Aquidauana, sendo eu um carioca da gema. Nascido e criado na capital do Rio de Janeiro. Aquidauana é a minha cidade. Esse ano Deus me deu a honra de ser feito cidadão aquidauanense. De todas as cidades brasileiras, Aquidauana é a cidade que eu mais amo. Porque aqui está o templo, local de culto, onde se reúne a Pibaua, e onde eu tenho visto o Senhor operar de modo singular na minha vida, na minha família, na vida das pessoas que eu amo, dos meus irmãos. Amo esta cidade, amo esta casa. Há um avivamento que já começou a dar seus primeiros passos. É um bebezinho que está crescendo aqui. E nada vai poder parar o crescimento desse bebê. Ó Aquidauana, bendita sejas tu do Senhor nosso Deus. Bendita seja Aquidauana, bendita seja Anastácio. Nós podemos e devemos pensar que se o Senhor for verdadeiramente cultuado por seu povo, a cidade prosperará. A ideia de Davi no Salmo 122 é a de que a prosperidade vem do templo. O caminho não é inverso. Não é um povo que prospera, que faz com que o templo prospere. Aliás, nós vamos ver isso em outros textos. A ideia de Davi é que a partir da casa do Senhor, as casas do povo de Deus sejam inundadas de bênção. E eu gostaria de pensar com vocês de uma forma bem prática sobre essas coisas. Estamos juntos? Se mais e mais pessoas
puderem ser alcançadas em Aquidauana e região por meio de, eu vou citar coisas bem objetivas, outdoors, panfletos, propagandas na internet, no rádio, na TV, mensagens faladas ou escritas. Quanto mais pessoas forem alcançadas lá no recanto, ou impactadas no novo templo ou neste templo, tocadas por músicas, tocadas por livros, tocadas por vídeos produzidos no estúdio, carregados de unção, por funcionários, sim, funcionários registrados, e não apenas estes, mas também voluntários, entre aspas, porque no reino de Deus ninguém é voluntário. Todos somos chamados a servir no reino de Deus. Mas a gente finge que há voluntariedade no reino, então vamos dizer, voluntários trabalhando com funcionários, gente que oferta tempo e recursos. Se tantas mais vidas forem alcançadas, eu gostaria de ouvir de vocês o amém, se estas coisas que eu disser agora forem verdade. Tanto menos depressão haverá em Aquidauana e região, suicídios, assassinatos, roubos, drogas, prostituição. A prosperidade da casa de Deus faz uma cidade e uma nação prosperar. A prosperidade da casa de Deus inunda as casas e traz o que Davi vai dizer: haverá paz na cidade. Nós devemos esperar, inclusive, que o próprio Deus faça prosperar quem invista na prosperidade de sua casa, pois essa pessoa, esse homem, essa mulher se consagra a Deus e consagra a Deus sua vida para a libertação de outras vidas. O foco é um só: gente ser livre, gente vir para Jesus. Essa promessa de que Deus fará prosperar quem investir na prosperidade da casa dele, essa promessa está claramente dada em Ageu capítulo 2. Aliás, o livro todo de Ageu fala sobre isso. A profecia de Ageu, anunciada aproximadamente 520 anos antes de Cristo, para ser mais exato, lá por volta do ano de 518 antes de Cristo, é um chamado a que Israel, voltando para a terra prometida, depois de 70 anos cativo lá na Babilônia, o reino do sul, Judá, esse Israel, aqui eu me refiro a Judá, o reino do sul, Judá, volta, e Ageu, Zacarias, juntos vão dizer para o povo: olha, reedifiquem a casa do Senhor. A promessa de Deus é clara. Ageu capítulo 2, verso 3. Deve haver alguém aqui que viu o templo quando ele ainda era belo. Essa fala é porque quando os babilônios invadiram Jerusalém, eles destruíram tudo, inclusive o templo. Então eles vão voltar, os judeus vão voltar para a sua terra, não tem mais templo, não tem mais casas, não tem mais nada, eles têm que reconstruir. Tem que reconstruir casas, tem que reconstruir templo. E o Senhor diz: olha, vocês viram que o templo era belo. Deve haver alguém aqui que viu o templo quando ele ainda era belo. Mas vejam como está agora. Não lhes parece que não vale nada mesmo? No entanto, tenham coragem. Diga para o seu vizinho: coragem. Oh, aleluia. Coragem, Zorobabel, coragem, Josué, coragem, toda a gente deste país. Trabalhem todos, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou com vocês. Conforme a aliança que fiz com o meu povo quando o tirei do Egito, o meu Espírito sempre está com vocês, portanto não fiquem com medo, pois é isto que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo: daqui a pouco farei com que tremam o céu e a terra, o mar e a terra firme. Vou fazer com que tremam todas as nações, e as suas riquezas serão trazidas para o meu templo, aqui em Jerusalém, e assim encherei o meu templo de beleza. Toda a prata e todo o ouro do mundo são meus. Então o novo templo será ainda mais belo do que o primeiro, e dali, olha o que Deus diz: dali eu darei prosperidade e paz ao meu povo.
Diga comigo, dali, do templo, paz e prosperidade para o povo. Dali, diz o Senhor, eu darei prosperidade e paz ao meu povo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. A prosperidade então flui como um rio da casa de Deus para as casas daqueles que a amam. E curiosamente, meus irmãos, está tão evidente a fidelidade de Deus, que nos anos de crise em nosso país, nestes anos de terrível crise econômica do nosso país, quando nós ficamos cercados por todos os lados de desemprego e de empresas fechando por toda parte, os irmãos que moram em Campo Grande viram isso bem de perto, mas nós também aqui em Aquidauana vimos isso acontecer. Nós, e aqui eu falo da realidade da Pibaua propriamente, podemos dar glória a Deus entre os fiéis, porque praticamente ninguém ficou desempregado. Deus nos sustentou. Deus sustentou seus filhos, aleluia mesmo, aleluia. Ele é fiel, Ele é zeloso com a sua palavra. E se o Senhor faz prosperar aqueles que entendem o quão precioso é cuidar da casa do Senhor e investir no seu reino, e foi Jesus quem falou no Novo Testamento: a casa de meu Pai será chamada para todos. Jesus, contra todos os modismos modernos que estão desprezando templos, Jesus, contra tudo isso, disse: a casa ainda é casa do Pai e ainda é casa de oração. Se o Senhor faz prosperar aqueles que entendem o quão precioso é cuidar da sua casa e investir no seu reino, nós também devemos esperar que Ele corrija, que Ele discipline os salvos. E aqui eu preciso frisar isso, porque Hebreus diz que se alguém está sem correção é porque não é filho. Aos filhos o Pai corrige. Nós devemos esperar que o Senhor discipline os salvos que deixam o cuidado da casa do Senhor em segundo lugar. E é este o tema do primeiro capítulo de Ageu. Eu disse a vocês que Ageu profetizou aproximadamente 500 anos antes da vinda de Cristo ao mundo. Disse a vocês que os judeus foram libertos da Babilônia, depois de 70 anos de cativeiro, voltaram para o seu território, para Judá, para Israel, e tinham a missão de reconstruírem casas e templo, não apenas o templo, mas também as casas. Imaginem vocês o que eles tomaram por prioridade. Tinham que reconstruir o quê? O templo e as... O que será que foi prioridade para os judeus naquele momento da história? Antes de pensarmos no texto e lermos o texto, eu queria olhar para vocês simbolicamente para essa saída do cativeiro na Babilônia, entendendo que isso é, tanto quanto a saída de Israel do Egito, é simbolicamente para nós também a saída do cativeiro da Babilônia, é simbolicamente para nós um símbolo de conversão. Sempre sair da escravidão na Bíblia para uma terra de paz, de liberdade, pode tranquilamente ser símbolo para nós de conversão. A pessoa vem para Cristo, Cristo apaga os pecados, enche a vida de alegria, amor e paz. Não a alegria vazia do mundo, que depende dos prazeres do pecado, não essa, que juntamente com gozo traz destruição, essa não. Mas a alegria sem corrupção, sem contaminação, a verdadeira alegria que está na presença de Jesus. A pessoa vem para Cristo, os pecados são apagados, tem alegria, amor e paz. Se as finanças estavam arruinadas, estavam quebradas, elas são mesmo restauradas. A pessoa começa a prosperar.
Mas o detalhe é que Deus não quer que ninguém liberto do pecado se torne agora servo do dinheiro. Essa nunca será a intenção de Deus, obviamente. Aquele que foi livre do pecado, ou desse, Deus espera algo melhor que um novo cativeiro, ou seja, o cativeiro ao dinheiro. Certamente o Senhor espera que essa pessoa priorize o investimento de tempo e recursos financeiros, para que mais pessoas possam ser salvas e restauradas e saírem das mesmas trevas da qual essa pessoa saiu, ou das quais essa pessoa saiu. Isso é o que se deve esperar, amém? O Deus que liberta, espera que essa corrente de libertação flua, esse rio de libertação prossiga crescendo. É sobre essa prioridade que Jesus vai falar para nós, antes ainda de lermos a G1. Não acumulem para vocês, leio Mateus 6, verso 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Nós já vimos aqui que tesouro é mesmo no Novo Testamento aquela coisa que é tão valiosa para mim, que por ela eu sou capaz de dar a minha vida. É disso que Jesus está falando. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ninguém pode servir a dois senhores. Vamos falar essa fala de Jesus juntos? Ninguém pode servir a dois senhores. Odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E aí Jesus olha para os discípulos e diz, e para a multidão, na verdade, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Verso 31, portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus fala para nós sobre prioridades. O que é prioridade? Retornemos à história de Ageu capítulo 1. No caso dos judeus voltando da Babilônia para a sua terra, o que eles priorizaram? O templo ou suas casas? A casa de Deus ou seu conforto pessoal? Ouçamos o texto. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. E agora vamos dizer isso juntos: construam um templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. E agora ouça a continuação, verso 9: vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. A prosperidade que era para vir, não veio.
A fartura que era para cobrir toda a terra, não cobriu. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. A profecia é riquíssima, contém princípios poderosíssimos. Seria impossível ver todos eles nesta noite, mas veremos alguns deles. Quem está com fome, diga amém. Primeiro, o povo pressupõe no verso 2, e Deus confirma uma verdade. O verso 2 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. O que está pressuposto aqui, o que não está dito expressamente, mas está nas entrelinhas, é o seguinte: o cuidado da casa de Deus é coisa que Deus confiou ao povo. Isso é com o povo, é conosco. Quem cuida da casa de Deus é o povo de Deus. Enquanto o povo de Deus cuida primeiro, primazia, primeiro lugar. Enquanto o povo de Deus cuida primeiro da casa do Senhor, Deus se encarrega de cuidar de todas as nossas muitas casas. É promessa. Enquanto cuidamos de sua casa, Ele cuida muito bem da nossa. Melhor até que nós mesmos. Temos aqui alguém que precisa do cuidado de Deus para a sua casa. Cuide da casa do Senhor. A promessa está no verso 2. Se cuidarmos de sua casa, a nossa ficará completamente e perfeitamente cuidada. O verso 6 deixa claro que quem prioriza o cuidado de si e da sua própria casa, esquecendo a casa de Deus, nunca se sacia. Olha que problema isso. Verso 6 diz: vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Quem deixa o cuidado da casa do Senhor em segundo lugar, quem se esquece da casa do seu Deus, nunca se sacia. Nunca é realmente feliz. Da casa de Deus, então, nós podemos e devemos dizer o seguinte: saem ou fluem duas coisas. Diga comigo: prosperidade e saciedade. Vem prosperidade, aquilo de que necessitamos, e juntamente com isso vem satisfação, alegria. Saciedade. A falta desse cuidado com a casa de Deus é o oposto da comida. Então, quem não cuida em primeiro lugar da casa de Deus, quem deixa a casa do Senhor em segundo lugar, mas prioriza a sua própria casa, como Deus repreende o povo de Israel, vive o inverso do que Elias viveu. Elias, profeta do Senhor, quando recebe a comida com a bênção de Deus, essa comida traz total saciedade, porque está com a bênção de Deus. 1 Reis 19, veja que história pitoresca. Quem aqui quer comida, bebida, vestimento e transporte só se for com a bênção de Deus? Aleluia. É a história de Elias. Então a história de Elias é a nossa. A gente vai olhar para esse texto e se ver no texto. Amém? 1 Reis 19, falando de Elias: e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, uma árvore, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tocou segunda vez e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Agora diga comigo: com a força daquela comida,
caminhou 40 dias e 40 noites. Deus do céu, que negócio é esse? Meus irmãos, é até facilitador para quem quer fazer dieta e não está conseguindo. A bênção de Deus, vai comer uma bolachinha de água e sal no café da manhã. Meu Deus, estou cheio o dia inteiro. Que milagre é esse? É comida com a bênção de Deus. Que negócio tremendo. Com a força daquela comida, caminhou quanto tempo? Até Horebe, o monte de Deus. Mas sem a bênção do Senhor tem Peru, tem Chester, tem Frester, não sei, tanta coisa que turma não tem mais o que inventar de nome. E aí termina aquilo, aquele vazio, né? Aquela coisa sem graça. O que houve? Não preencheu. Comeu um touro inteiro, não está legal. Está faltando a bênção. Cuida da casa do Senhor. Prioriza a casa de Deus. Aí vem prosperidade e saciedade. Em Ageu, os judeus comem e não se fartam, bebem e não se satisfazem, vestem-se mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, a sensação que a pessoa tem é que o salário foi colocado numa sacola furada, dinheiro, deu tchau, é furacão. Ou seja, até com a provisão há certo tormento. Preste atenção nisso. Gente que não prioriza o reino dos céus, até quando tem, não tem. Provérbios 10, verso 22, lembrando que Provérbios foi escrito por Salomão, o homem mais sábio da história do mundo. Provérbios 10, 22 vai dizer o seguinte: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Ou, em outras traduções, a bênção do Senhor enriquece e não traz tormento. Aleluia. Não tem tormento, é só bênção mesmo. E eu não posso deixar de olhar para esse texto e ver indiretamente aquela fala de Malaquias no capítulo 3, sobre o devorador. Estava olhando aqui para Ageu, essa falta de saciedade, e eu pensei no seguinte: talvez pior que a falta de algo, seja mesmo a abundância sem satisfação. Porque a falta você resolve com a chegada do algo que falta. Tá, e a abundância sem satisfação você resolve como? Malaquias 3 vai falar sobre isso. Então eu quero olhar simbolicamente para a figura do devorador em Malaquias e pensar que é mesmo aquela sucção, o sugar da alegria, mesmo tendo a provisão. Tem a coisa, mas não tem satisfação. Ainda que tenham feito troça das minhas leis, olha o que Deus está falando aqui, gente. A lei do Senhor foi piada para o povo. O povo olhou para a lei e disse: a gente não precisa seguir essas coisas, a gente vive bem do nosso jeito. Vou voltar à leitura, estou lendo Malaquias 3, verso 7. Ainda que tenham feito troça, zombado, rido das minhas leis, logo desde os primeiros tempos, mesmo assim, ainda podem voltar para mim, diz o Senhor dos exércitos celestiais. Venham e vos perdoarei. Deus é maravilhoso. Mas vocês dizem: nós nunca te abandonamos. Estou lendo na versão de Portugal. Poderá um homem roubar Deus? Com certeza que não. Mas vocês roubam-me. O que quer isso dizer? Como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas que me devem. E assim a terrível maldição de Deus recai sobre vocês, porque é toda a nação que me tem roubado.
tragam, vamos falar juntos? Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja alimento suficiente no meu templo. E aí o Senhor prossegue dizendo, e a gente vai receber a promessa, amém, amados? Se assim fizerem, abrirei as janelas do céu e derramarei bênção tão abundante sobre vocês, que nem sequer arranjarão espaço para a receber. Experimentem, deixem-me que vos dê prova disso. As searas serão abundantes, porque as preservarei dos insetos e das pragas. Nas nossas traduções mais comuns, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, diz o texto. As vinhas não secarão antes das vindimas, antes da colheita, diz o Senhor dos exércitos celestiais. Todas as nações, vamos erguer a boca e falar essa bênção, todas as nações. E nós vamos colocar o texto na primeira do plural, nós vamos nos colocar no texto. Vamos repetir? Todas as nações nos chamarão abençoados, porque a terra espalhará felicidade. Aleluia! 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 A terra espalhará felicidade. Isto é o que vos promete o Senhor dos exércitos celestiais. A vossa atitude, Deus prossegue falando sério com Israel. A vossa atitude para comigo, verso 13, tem sido de altivez e arrogância, diz o Senhor. Mas vocês dizem, que queres dizer com isso? O que é que foi que dissemos contra ti? Prestem atenção. Vocês dizem assim, olha o que Israel estava dizendo, o Senhor dizendo, citando as palavras deles: é uma coisa inútil e sem sentido o adorar a Deus e obedecer-lhe. Para que serve cumprir os seus mandamentos, lamentarmos-nos e arrependermos-nos pelos nossos pecados? Portanto, daqui em diante, quanto a nós, abençoados serão os soberbos, porque os que praticam o mal prosperam, e os que ousam enfrentar os castigos divinos escapam. Olha isso, um povo que está dizendo não. Então, os que temeram e amaram o Senhor, falaram dele uns aos outros, e num livro de memorial, diante de Deus, foram registrados os nomes dos que o temem. Temos aqui alguém assim? O temor do Senhor é princípio de sabedoria, amém, irmãos? Aquela profunda reverência. Temos aqui alguém que teme ao Senhor? Aleluia. E num livro de memorial diante de Deus foram registrados os nomes dos que o temem e centram nele o seu pensamento. Olha a reação de Deus: serão meus, diz o Senhor dos exércitos celestiais. Nesse dia serão como o meu tesouro particular. Poupa-los-ei como o homem poupa o seu filho obediente e fiel. Verão então a diferença que Deus faz entre os justos e os ímpios, entre os que o servem, e aqui é servir com dádivas, com ofertas e dízimos, entre os que o servem e os que não o servem. Finalmente, em síntese, poderíamos dizer: Deus se alegra e é glorificado em seu templo, diz Ageu 1, verso 8. O cuidado dos filhos de Deus pelo templo, pela casa do Senhor, é para Deus um presente. É a valorização do culto, é a evidência de quem considera culto a Deus a questão central da vida. Não é a questão secundária, é a questão central. A vida toda gira em torno do culto ao Senhor. E como corpo de Cristo, como igreja. Não é na individualidade ou no individualismo, é na unidade, é na comunhão do corpo. Deus é o dono de tudo. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Agora preste atenção no final da mensagem. O sistema mundo faz mau uso dos recursos
que Deus dá. O sistema mundo encoraja a prosperidade pagã. A prosperidade pagã é aquela, e aqui eu vou, ainda que seja algo pagão, manter o termo prosperidade. Eu estou mantendo o termo prosperidade aqui propositalmente, eu não vou falar outra coisa. Preste atenção. O sistema mundo encoraja, enfatiza a prosperidade pagã. Por que eu estou chamando essa prosperidade de prosperidade pagã? O foco dela não é o avanço do reino de Deus. O foco da prosperidade pagã é o uso egoísta dos recursos que pertencem, todos eles, a Deus. Valendo-se do pecado no coração, o mal usa o enriquecimento, diria Tiago, como engorda para o abate. Só isso. Deus, porém, espera, como nosso Pai e nosso Deus, que coloquemos tudo conscientemente a seu serviço, que o honremos. Isso é culto. E é reconquista, porque pegamos os recursos deste mundo e apresentamos a Deus na forma de dízimos e ofertas, dizendo: teu é o reino. O reino é teu. Tu és o Senhor. Prosperaremos, nos fartaremos da bondade da casa de Deus, em oposição a um sistema pagão que rejeita Jesus Cristo como Senhor. E aí se cumprirá em nós Provérbios 3, versos 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias, novamente primazia, primeiro lugar, e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Vamos falar isso juntos? Por favor, fique de pé no seu lugar. Colocando-nos aí, honremos ao Senhor. Vamos juntos, na primeira do plural? Diga comigo: honremos ao Senhor com os nossos bens, com as primícias de toda a nossa renda, e nossos celeiros se encherão fartamente, e nossos lagares transbordarão de vinho. Eu quero encerrar, enquanto o Ministério do Louvor já toma posição, essa mensagem, com o testemunho do pastor Luciano Subirá. Muito breve, ele conta o seguinte: numa certa ocasião ele ganhou um presente de aniversário diferente, e que o marcou profundamente. Um irmão que o presenteou ganhava pouco, o salário era pequeno, tinha trabalhado como servente de pedreiro numa casa que o pastor Luciano tinha reformado. Veio ao pastor Luciano no culto anterior ao aniversário do pastor, todo constrangido, aquele irmão, dizendo: pastor, o senhor conhece a minha condição financeira, sabe que eu não poderia dar um presente muito grande, não um presente que ele disse, eu acho que o Senhor merece um presente maior, mas o Senhor sabe a minha possibilidade. E aí o pastor Luciano Subirá, uma pessoa muito simples, disse: fica tranquilo, meu irmão, eu mesmo não consigo me lembrar do aniversário de todo mundo. Primeiro, não consigo me lembrar do aniversário de tanta gente, e eu não fico nessa expectativa sobre você ou outra pessoa especificamente, fica tranquilo. Ele disse: pastor, nós estamos em posições diferentes, eu sei da importância, disse aquele irmão, de honrar lideranças. Eu queria fazer algo especial para o senhor, e devido à minha dificuldade financeira, eu quis fazer o presente, ao invés de comprar um. E aí ele entregou para o pastor Luciano uma miniatura de um barco, feito de palitos, a miniatura feita de palitos de sorvete e barbante. O pastor Luciano ficou pensando em quanto tempo aquele irmão gastou para fazer aquilo, ficou pensando no fato
de ele querer transformar aquele momento em algo especial na vida do pastor. Ele se emocionou, percebeu que tinha nas mãos algo que valia muito. Emocionalmente falando, valia uma fortuna, porque era fruto de um sacrifício, mas sobretudo porque aquele irmão expressou uma profunda honra. O texto diz: honra ao Senhor. Como Deus sente quando nós que temos renda, olhamos para o nosso salário e dizemos: meu Deus, essa parte aqui é do Senhor. Realmente, sem ser nem um pouquinho materialista, vocês sabem que eu não sou isso, nunca fui. A minha história diz isso. Como Deus se sente? Honra ao Senhor. Vamos honrá-lo. Amém, amados? Fiéis e generosos em dizimar e ofertar para a sua glória. Vamos exaltá-lo.